Esse é o nosso momento catequizar aqui do Santuário Astorga. Estamos naquele debate bonito sobre a questão de como vamos responder um protestante. No último momento catequizar aqui do Santuário Astorga, estamos falando do questão se todos que são protestantes, por exemplo, para eles já estão salvos por ouvir a palavra de Deus, daquilo que está lendo, ouvindo, basta crer. Por que eles continuam pregando para quem já está salvo a partir do culto e reuniões que celebram? Pergunte, por exemplo, caríssimo irmão e irmã católico, onde está escrito que Lutero é santo? Questiona ele. Eles dirão que Lutero não é santo, ou quem não existe amparo bíblico para considerá-lo de tal forma como ele é. Então, imediatamente você, católico, vai emendar: Lutero não é santo. Você está me dizendo que ele é pecador como eu e você? Eles gostam, os irmãos protestantes, de jogar com palavras. E estão prontos para usar tudo que você disser contra você mesmo. Então, ele terá que dizer que Lutero era pecador. Então, imediatamente você vai perguntar por que eles imediatamente seguem a teoria de Lutero sobre só a Bíblia, se sabe que Lutero era pecador. Antes que ele responda também, pergunte se ele já leu na Bíblia: maldito homem, confia em outro homem. Pergunta se ele leu essa passagem. E se você fosse protestante, debocha daquele momento, diria que se ele permanecer confiando em outro homem, no caso de Lutero, vamos aqui dizer, estará afrontando a Bíblia e andará fora da palavra. Essas são expressões que eles gostam muito de usar também em nossa vida. Por isso, mas não use com esse termo, com essas palavras. Isso não nos fica bem colocar diante dessa forma. Não cai muito bem para nós católicos. Se você fosse protestante ainda, você vai perguntar: poderia dizer-lhe que para olhar somente para Jesus, eles sempre dizem isso para nós, olhar somente para eles. Por certo, ele ficará irritado e já não seguirá a doutrinação mental que recebeu. Mas nessa hipótese, usando deboche e presunção, que méritos teríamos que usar naquele momento? Porque ele já perdeu todo o sentido do diálogo que está travando com você. Concentre-nos nos ensinamentos da Santa Igreja. Deixemos de lado os chavões comuns aos protestantes. Talvez nem seja necessário esse grande número de questionamentos que apontei nesse momento para um católico de ver livre do assédio de um mal protestante. Talvez não tenha experiência, ou você não tenha aquela eloquência para sustentar um debate tão prolongado, tão cheio de assuntos, mas entenda o seguinte: que os protestantes dizem que eles não devem insistir com alguém ou insistir por algum tempo, com bastante tempo, porque eles vão dizer que tem que visitar outra casa, outro lugar. Segundo um desses doutrinadores, se um não quer, tem 8 ou 9 que são frágeis, portanto não deve perder tempo com aqueles que oferecem resistência. Você só não pode esperar que ele facilmente concorde com você e se converta. O objetivo é dispersá-lo, é deixá-lo ir embora, porque eles também não irão se converter imediatamente. Por isso, caro irmão, cara irmã, se considere superiores, eles muitas vezes passam do limite. Muito mais que superiores que o Papa e o mesmo magistério da Igreja de 2000 anos não aceite nem mesmo seus pares, razão pela qual fundam milhares de denominações. Se chamado a atenção, o protestante muda de denominações
faz tantas coisas, nega, rompe relacionamento, sai de casa, larga a família, deixa denominações e vai para outra, quando não funda sua própria seita. Por isso, nós católicos, por nada sabermos que seguimos o magistério da Igreja. Por isso, nenhum de nós tem seguidores, mas todos seguimos a voz do pastor. Eles costumam dizer que tomaram posições diante de Deus, eles gostam desses chavões. Entre tantos que criaram, Judas também tomou posição diante de Deus. O resultado todos já conhecem. Estivemos muito tempo adormecido e a nossa mansidão aprendida na igreja foi aqui tratada como covardia pelos juízes. Está na hora de reagirmos, de não ficarmos calados. Está na hora de nos colocar diante com sabedoria, rejeitando sempre qualquer tipo de violência, claro, difamação, ofensa, preconceito, mas jamais esquecemos que devemos combater a heresia, até mesmo por amor ao próximo, e sempre, sempre, sempre defender a Santa Igreja, a honra, a dignidade da Santíssima Virgem. Combatamos o bom combate e não recusemos aqui a perseguição. Por isso eu concluo esses 3 momentos catequizar falando sobre como responder aqui um mal protestante, dizendo: lembre-se, católico, lembre-se que não estamos obrigados, primeiro, a responder ou provar nada pela o que só está na Bíblia. Nós seguimos o magistério da Igreja, seguimos a Bíblia e a tradição. É o protestante que está obrigado pelo princípio criado pelo Lutero, Lutero, que é um homem humano. A nossa fé pode ser explicada pela tradição, pelo magistério da Igreja. A fé protestante não pode ser explicada pela Bíblia. Este é o pulo do gato do protestante, vamos aqui dizer. Imagine que eu cobre de um ateu guardar o domingo. Seria repúdio, vamos aqui dizer, de minha parte, sabendo que ele não é cristão. Dizer um ateu para guardar o domingo, mas fazer-lhe de tal cobrança diante dessa realidade, não. Agora, imagine que eu faça essa mesma cobrança, sendo que eu mesmo não guardo domingo, como um cristão, como um católico. O protestante que escolheu para si o critério aqui, com vários antídotos, de várias formas, só a Bíblia, dizendo que ali só a Bíblia é a realidade, estabelece para nós o mesmo critério para o qual não estamos obrigados a utilizar Ele mesmo que criou para si e para os demais critérios. Por isso, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos aqui tentar ter uma posição certa da nossa fé católica. Estudar mais o magistério, a tradição, o catecismo da Igreja. Não perder o sentido do estudo bíblico, jamais. Mas temos a certeza que vamos dar respostas convictas de nossa fé clara, existencial, e assim podemos viver e corresponder ao amor de Deus. Eu não peço que julgue ninguém, claro, não devemos julgar jamais, mas permanecemos firmes na fé, resistimos de coração aberto para defendermos a nossa fé católica contra os ignorantes e os maus protestantes. Que dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!